Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguros estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Notícias das 10 na Rádio Observador com José Rafael Lopes. E José, o Presidente da República já está em Orem, vai visitar os principais municípios onde a situação ainda continua complicada devido ao mau tempo. Marcelo Rebelo de Sousa chegou a Orem após ter marcado presença no funeral do cineasta João Canijo, em Lisboa. Está reunido com elementos da Proteção Civil. Em Orem está o repórter da Rádio Observador, Luís Soares. Luís, agora em direto, a reunião do Presidente da República ainda está a decorrer? A reunião ainda decorre há mais de meia hora que chegou aqui Marcelo Rebelo de Sousa ao posto de comando de Orem, que fica situado na Proteção Civil aqui do Conselho. Marcelo Rebelo de Sousa está reunido com o Presidente da Câmara, Luís Albuquerque, também com outros elementos da Proteção Civil, assim como com o Secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha. Marcelo Rebelo de Sousa chegou aqui pouco antes das 9h30 da noite, ainda está a perceber exatamente qual é a dimensão daquilo que se passa aqui no Conselho de Orem, à semelhança do que fez já em outros dias, noutros concelhos aqui da região centro afetados por esta tempestade. Faz exatamente amanhã uma semana. Será um dia também que Marcelo Rebelo de Sousa deverá aproveitar para se dirigir a outros locais, como Açor ou a Pedrógão, e, portanto, esta visita aqui a Orem poderá ser apenas a primeira de outras que o Presidente da República irá fazer nestes 2 dias, sendo que aguardamos pelo final dessa reunião para também perceber com que impressão ficou o Presidente da República, não só da dimensão dos estragos aqui no Concelho de Orem, mas também da resposta dada pela Proteção Civil àquilo que se passou na semana passada. O Luís Soares a acompanhar esta visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Orem, o Presidente da República, que já tinha anunciado esta intenção de estar nos locais mais afetados depois de ter estado reunido com o Primeiro-Ministro Luís Montenegro em Belém. E a Proteção Civil alerta para uma situação muito complexa nos próximos dias devido ao mau tempo. Está em estado de prontidão especial, no nível máximo, em todo o país, por causa da tempestade Leonardo. Todo o território vai ser atingido. As maiores preocupações vão para as áreas afetadas pela depressão anterior, a depressão Christine, uma vez que as terras continuam muito fragilizadas. O Comandante Nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, chama a atenção, por exemplo, para o maior risco de cheias, numa altura em que os solos estão encharcados pela quantidade de chuva que tem caído. Temos uma lâmina de água que está criada nos solos e, portanto, qualquer saída dos rios do seu normal leito irá ter velocidades de escoamento superficiais bastante significativas e, portanto, isto é mais um alerta para as populações, porque não podemos pensar que num fenómeno normal de cheia, que o rio sai das suas margens e a partir daí tem o amortecimento nos campos, por exemplo, agrícolas, que têm pouca água. Neste caso, esse amortecimento não será muito efetivo. Mário Silvestre explica também porque é que não foi ativado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil. O Comandante Nacional diz que a capacidade instalada está longe de ser esgotada. Neste momento encontramos inclusivamente a desmobilizar um conjunto de recursos das zonas de impacto do Christine, porque os trabalhos são considerados como concluídos do ponto de vista da proteção e socorro, ou seja, dos trabalhos destas forças que estamos a falar. Obviamente que o trabalho das companhias, nomeadamente da eletricidade e das comunicações, continua a decorrer, mas do ponto de vista da desobstrução e da garantia que existem condições para a circulação normal das pessoas, nomeadamente para que o socorro se possa processar de forma normal, obviamente que esta normalidade dentro dos constrangimentos que temos, esse trabalho está concluído. O Comandante Nacional da Proteção Civil fez ainda um balanço final da depressão Christine. Até às 4 horas do último domingo foram registadas 12.183 ocorrências, sobretudo queda de árvores. E o Banco de Fomento vai lançar amanhã 2 linhas de crédito de emergência de 1.500 milhões de euros dirigidas às empresas afetadas pelas tempestades. O dinheiro é para colmatar necessidades imediatas e apoiar a reconstrução de instalações e a compra de equipamentos. O Primeiro-Ministro já tinha sinalizado que os apoios iam ser disponibilizados através do Banco de Fomento. O prazo para submeter candidaturas arranca na quarta-feira, estando previsto que a contratação e a liquidez aconteçam a partir de segunda-feira, no dia 9 de fevereiro.
E ainda há, nesta altura, 103 mil pessoas sem luz nas principais zonas afetadas pelo mau tempo. É o último ponto de situação feito pela E-Redes. De acordo com a empresa, só em Leiria são 75 mil clientes sem energia e depois vem Santarém com 17 mil clientes. Já Castelo Branco tem 7 mil pessoas ainda sem eletricidade. Coimbra, menos de 1000. A rede elétrica portuguesa é das mais vulneráveis a tempestades. O Observador falou com um especialista sobre alternativas para a rede elétrica nacional. Muitos postos de alta e média tensão acabaram por colapsar com a passagem da depressão Christine. Uma das alternativas é uma rede subterrânea, sendo que apenas 20% da rede nacional entra nesta categoria. É um investimento mais caro do que a rede elétrica aérea, mas Ana Suspiro, grande repórter e jornalista de economia do Observador, diz que não é um preço exorbitante. O que este especialista diz é que a rede de média tensão, que foi muito afetada por esta tempestade, pode ser enterrada através de cabos, com um sobrecusto que ele diz que pode ser até o dobro do que seria uma linha aérea. E não tem que ser também no país todo, não é? Nós já vimos que há zonas mais vulneráveis, portanto há aqui benefícios que não são imediatos, não é? Portanto, no imediato tens um custo que pode ir às tarifas de eletricidade, e este especialista com quem falei admite essa possibilidade, não é? Uhum. Por outro lado, a médio e longo prazo, a rede fica muito mais resiliente. Ana Suspiro, grande repórter do Observador, a destacar os preços que não são exorbitantes para colocar a rede elétrica debaixo do solo. Em Portugal, apenas 20% da rede é subterrânea. António José Seguro continua à frente nas sondagens, mas a distância de André Ventura começa a ser menor. É o que indica a mais recente sondagem da Universidade Católica para o Jornal Público, para a RTP e para a Antena 1. António José Seguro conta com 67% das intenções de voto, já André Ventura aparece com 33%. Face à sondagem anterior, divulgada a 23 de janeiro, o candidato apoiado pelo PS teve uma descida de 3 pontos percentuais. António José Seguro já reagiu a esta sondagem, deixou um apelo ao voto. Diz o candidato presidencial que, apesar das sondagens serem positivas, o resultado da eleição, diz António José Seguro, está longe de estar decidido. Esse é que é o meu receio, é que as pessoas pensem dessa forma e que digam, bem, o meu voto não faz a diferença. Não é verdade. Faz toda a diferença. E por isso eu apelo a cada português e a cada português que no próximo domingo vão votar. É importante que fique claro que o país vai escolher um candidato, um Presidente da República, o próximo Presidente da República, mas também um caminho de moderação, um caminho de diálogo. Eu venho para mudar, mas preciso do voto de cada português. É isso que eu apelo. É melhor votarem no domingo do que ter de sabores na segunda-feira. António José Seguro, em declarações esta noite à RTP em Lisboa. E um grupo de reitores está ao lado de António José Seguro na corrida a Belém por dar um papel essencial ao conhecimento. A declaração de apoio é intitulada Defender a Democracia, Valorizar o Conhecimento. É subscrita por antigos e atuais reitores de universidades portuguesas. Entre os apoiantes está Maria de Lourdes Rodrigues, a atual reitora do ISCTE. Explicou à Rádio Observador porque decidiu assinar este manifesto a favor de António José Seguro. Há um movimento, uma dinâmica de apoio à candidatura de António José Seguro, que, ao fim e ao cabo, também tem um símbolo de defesa dos valores da academia, de defesa dos valores da investigação, num momento que é um momento muito importante, em que aquilo que podemos estar a decidir com esta eleição é, de facto, a defesa da democracia, a defesa dos valores do humanismo, dos valores da academia, do pluralismo, da universalidade. Já em relação ao opositor de António José Seguro, a reitora do ISCTE diz que não faz sentido que André Ventura se apresente como um candidato antissistema. Faz parte como ninguém, é deputado, tem um grupo parlamentar de grande dimensão e, portanto, ele integra o sistema, ele faz parte do sistema e, portanto, não se consegue compreender quando anuncia uma candidatura para destruir o sistema democrático. São as declarações que faz. Para além do estilo, se nos ativermos apenas ao conteúdo, faz a defesa de valores que são os valores contrários àquilo que defendemos na academia. Maria de Lourdes Rodrigues, entrevistada na Rádio Observador, a reitora do ISCTE, é uma das subscritoras do manifesto que critica André Ventura e apoia António José Seguro nas eleições presidenciais. 9 minutos para lá das 10 da noite. José, que outras notícias estão a marcar a atualidade?
Em Leiria, a maioria das escolas do concelho vai reabrir já amanhã. A previsão do Ministro da Educação confirma-se. A Câmara Municipal de Leiria enviou a lista de escolas ao Observador. A maior parte dos jardins de infância e escolas básicas reabrem. Em relação ao ensino secundário, só mesmo a Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, no centro de Leiria, é que deve reabrir amanhã. Nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes aprovou uma legislação que prolonga até ao fim de setembro o financiamento de agências governamentais. O Senado já tinha aprovado esta legislação na passada sexta-feira, na sequência de um acordo entre a Casa Branca e os democratas da Câmara Alta. Agora, esta lei sai do Congresso para as mãos de Donald Trump, que deverá promulgar a lei. Esta legislação prevê apoio a agências do governo, mas exclui o Departamento da Segurança Interna. José Rafael Lopes com o Jornal das 10.